meu nome é Francisco Cruz, mas eu queria, em primeiro lugar, apresentar a doutora Susana Moreira, que é médica de Medicina Física e Reabilitação. Eu sou urologista, ambos estamos ligados à Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e estamos aqui porque a Faculdade de Medicina faz este ano, ou celebra este ano, 200 anos. Foi fundada em 1825 e entendemos que dentro daquilo que vão ser as celebrações dos 200 anos da Faculdade de Medicina, deveria haver também um esforço para interagir com a população do Porto, porque, no fundo, nós estamos essencialmente aqui a servir a população do Porto. E claramente, há genericamente falta de literacia sobre a saúde, literacia médica, e há muitos assuntos que são extremamente frequentes, mas, por muitas razões, não são do conhecimento das pessoas, da população, ou se são do conhecimento da população, acabam por, enfim, ser mais ou menos ignorados ou ser empurrados para o lado, porque são considerados, de certa maneira, não como um problema, mas como uma consequência, por exemplo, do envelhecimento. E um dos problemas que exemplifica claramente isto é a incontinência urinária feminina. E por isso, daí o ups, perdi urina. E isto vai seguir uma coisa muito simples, quer dizer, vamos fazer umas introduções muito rápidas para terem uma ideia do problema do que é a incontinência urinária e depois espero que nos façam muitas perguntas para que possamos eventualmente responder e dar uma ajuda para que familiares que tenham com incontinência urinária, amigas que tenham com incontinência urinária, possam ser convenientemente orientadas. Em primeiro lugar, o que é a incontinência urinária? É muito simples, é a perda involuntária de urina. Não tem nada a ver com quantidades, pode ser muito, pode ser pouco, desde que se perca a urina de uma forma involuntária, é a incontinência urinária, que pode ser temporária, pode ser, obviamente, permanente. E há muitos tipos de incontinência urinária. Há uma que é mais reconhecida, porque é aquela que está ligada com o esforço, que acontece quando as mulheres tossem, quando as mulheres espirram, e estamos a falar da incontinência urinária de esforço. E há uma outra forma, que é menos frequente, mas que incomoda mais, que é a incontinência urinária de urgência. Urgência é um anglicismo, a palavra portuguesa é imperiosidade, mas é uma palavra muito complicada, portanto vamos falar de urgência. Isto é, há uma vontade muito súbita de urinar e se as mulheres não vão rapidamente à casa de banho, perdem urina. E porquê é que incomoda mais? Incomoda mais porque o aparecimento desta sensação de urgência, de vontade forte de urinar, pode acontecer a qualquer momento. Poderia acontecer a qualquer um de nós se tivesse esse problema. Pode acontecer tanto nos homens como nas mulheres, mas, enfim, mais nas mulheres. Portanto, isto limita muito a vida social das pessoas. A incontinência urinária, e porque é que vamos falar essencialmente da incontinência urinária feminina, é porque afeta mais as mulheres. Há múltiplas razões para isso, a começar pela anatomia feminina, que é diferente da anatomia masculina. E depois há alguns factos que, se calhar, não têm ideia, mas os números são assustadores e em 2023, em novembro de 2023, fizemos um grupo, enfim, liderado pela Associação Europeia de Urologia, foi ao Parlamento Europeu tentar sensibilizar os membros do Parlamento
por causa da evidente necessidade de uma política de continência na União Europeia. É assustador pensar que 40% das mulheres, isto foi um estudo epidemiológico, a pergunta foi, perdeu urina nos últimos 30 dias, 40% das mulheres em 4 países europeus disseram que sim, que tinham perdido urina. Em Portugal, utilizando o recenseamento que foi feito, o último que foi feito, 10% das mulheres portuguesas afirmaram que tinham incontinência urinária permanente. Um outro facto que é preocupante é que as futuras mães têm pouca noção de que, após o parto, a incontinência acontece com muita frequência. 1/3 das mulheres no pós-parto podem sofrer de incontinência. E depois é evidente que, à medida que vamos avançando na idade, a situação torna-se cada vez pior. E uma mulher idosa, a incontinência pode atingir 80% das mulheres idosas. E aqui temos o problema cultural. Muitas mulheres pensam que a incontinência associada à idade é um problema do envelhecimento, viram isso, se calhar, nas mães, nas avós, e, portanto, acham que é natural. Eu estou incontinente porque estou a ficar velha. E não é verdade, e não é por estar mais velha que deve estar incontinente. Há maneiras de resolver o problema. Como poderão imaginar, nos lares isto é um problema gravíssimo. A incontinência urinária é extremamente difícil de resolver nos lares. Primeiro porque exige muito tempo dos cuidadores e depois porque também exige um esforço muito grande aos cuidadores, sobretudo quando estamos a falar de pessoas acamadas com dificuldades de mobilização. E é um fator de problemas, enfim, osteoarticulares que limitam muitas vezes a atividade dos cuidadores. Aqui tem a distribuição, enfim, e vê-se claramente que, à medida que as mulheres envelhecem, a incontinência urinária torna-se mais frequente. E aqui há uma forma que está ali a cinzento, que é a incontinência urinária mista. O que quer dizer que muitas mulheres acabarão por ter as duas formas de incontinência urinária, isto é, umas vezes acontece porque tossem porque espirram, as outras vezes é porque têm uma sensação de urgência súbita. Os custos são assustadores. Por efeito da televisão também. A televisão diz que os casais de pessoas idosas que vão comprar, que têm incontinência, a seguir passam a usar uma fralda e já podem fazer tudo, não é? Dar bicicletas, jogar golfe, fazer correr, etc. 39 bilhões de pensos de fraldas, de material absorvente, gasto por ano, que tem um impacto ambiental enorme. E o custo disto? 70 bilhões de euros na União Europeia. E os membros do Parlamento Europeu ficaram muito espantados porque não tinham ideia que isto representa 2/3 daquilo que a União Europeia gasta para o tratamento do cancro, em geral. Portanto, ou seja, nós estamos, quando falamos de incontinência urinária, estamos-nos a aproximar terrivelmente dos gastos que todos nós sabemos que estão elevadíssimos, associados à oncologia. E antes de passar a palavra à doutora Susana, eu gostava de mostrar esta folha de papel. A incontinência urinária é uma das formas simples de avaliar a incontinência urinária. Isto foi uma fotografia que eu fiz a correr de uma folha de papel que damos às doentes.
para nos dizerem quantas vezes urinam, quantas vezes perdem urina, e uma folha de papel é muito mais útil do que exames muito complicados, do que muitas ecografias, do que muitos taques. É extraordinariamente informativo e, claro que haverá, como poderão imaginar, pessoas que são capazes de dar uma informação muito mais correta, dizendo até que quanto é que bebem, qual é a quantidade de urina que perderam, quando é que perderam, em que situação é que perderam. Há outras que não. Quase que temos que descodificar o mapa miccional discutindo com o doente o que é que aquele sinal quer dizer, o que é que aquela bolinha quer dizer, mas fiquem com a ideia que um mapa miccional ajuda, além do mais, o próprio doente, ou neste caso a própria doente, a perceber em que momentos é que perde urina, e isso ajuda as doentes a limitar o problema e a controlar o problema. Susana, Continuemos então. Falemos um pouco mais então sobre este tema. Então, como o professor Cruz falou, temos vários tipos de incontinência, nem todas as mulheres apresentam os sintomas nas mesmas situações. Como falou aqui, a incontinência de esforço é claramente a mais frequente, limita muito a atividade física da doente e a sua atividade habitual no dia-a-dia. A de urgência, como já falou o professor Cruz, pode surgir em qualquer altura do dia, é muito típico surgir, por exemplo, quando se chega à casa, quando se está a entrar no elevador, situações muito incómodas do dia-a-dia, a mista. Existem outros tipos de incontinência, e a realçar aqui esta incontinência funcional, que o professor Cruz falou aqui, que é a incontinência que surge muito nos idosos, que realmente as pessoas são incontinentes, não porque têm um problema da bexiga ou um problema muscular, mas porque têm dificuldade de mobilidade. Isto é uma situação que muitas vezes não é valorizada, e se pensa isso, como o professor Cruz falou, que porque é idoso perde urina, e afinal perde urina porque não consegue ir à casa de banho porque tem uma limitação da mobilidade, por exemplo. Isto é muito importante nos lares, como o professor Cruz estava a falar, e em pessoas que estão dependentes de cuidadores, e portanto ter essa noção que muitas vezes as pessoas têm que usar fraldas apenas porque não têm um regime, não são levadas à casa de banho, não têm uma capacidade de mobilidade, é muito importante. E a incontinência pode surgir em muitas outras situações, por exemplo, com o riso, durante a relação sexual, cada uma delas com um impacto importante. E então, exatamente isso, o impacto da incontinência urinária é enorme. Pode ser, claro, numa situações mais graves é pior, mas implica sempre um mal-estar para a doente, para a mulher, estamos a falar na mulher, baixa autoestima, obviamente, sentir que não se controla o esfíncter, que tem perda de urina numa situação do dia-a-dia é muito incomodativo. Condiciona a prática de exercício físico, como eu já falei. Diferentes aspectos da vida familiar, da vida mesmo profissional, muitas vezes é incompatível com determinadas profissões, leva a situações de isolamento social, porque as pessoas não se sentem à vontade, já com os seus grupos de amigos, a sair de casa, leva a quadros de ansiedade e depressão, está imenso associada a esses quadros, e a perda de qualidade de vida. E a verdade é que nós não temos que viver com isto. A mulher não tem que viver com isto. É importante termos essa noção, temos que procurar ajuda e temos que falar sobre o assunto, porque de facto existem várias causas e muitas delas podem ser resolvidas, podemos atuar sobre elas até de forma bastante simples. Vamos começar por aí. Quais as causas de incontinência urinária? E não há uma causa única, de facto. As formas de incontinência são várias e as causas que para ela contribuem também. Na maior parte dos casos, existe uma associação de fatores. Obviamente, existe um fator genético, digamos. Existe uma frequente associação familiar. É muito frequente uma mulher que perde urina dizer a minha mãe também perde, que já estava aqui o professor a falar há pouco, e é muito frequente, de facto, porque existe uma suscetibilidade genética. A nossa constituição varia de pessoa para pessoa, existe realmente uma tendência genética. Mas a esses fatores genéticos sobrepõe-se depois toda a vida seguinte da mulher, nomeadamente o que é que pode contribuir muito para a incontinência urinária? Situações de aumento da pressão abdominal crónica que fazem pressão sobre os órgãos pélvicos. E porquê é que isso pode acontecer? Por excesso de peso, obesidade, sobretudo aquela obesidade troncular. A tosse crónica associada, por exemplo, ao tabagismo ou doenças crónicas respiratórias. A obstipação,
é uma causa muito frequente, porque a obstipação implica um esforço crónico, um esforço repetitivo para defecar, que vai estar ali a fragilizar as estruturas pélvicas, as estruturas de suporte da bexiga. Depois, esforços físicos muito intensos, que pode ser a nível profissional ou a nível de desporto recreativo, e atividades de alto impacto, sobretudo. Depois, falou-se aqui do parto. Sim, o parto, várias gravidezes, a própria gravidez em si já é um fator de risco, o parto, sobretudo se associado a lacerações, cirurgias pélvicas, nomeadamente a histerectomia, que é retirar o útero, está muito associada à incontinência urinária posteriormente, e depois o próprio envelhecimento, claro, as nossas estruturas de suporte vão ficando mais frágeis, e a própria menopausa, as alterações hormonais associadas à menopausa. E isto, se forem a ver, muitas das coisas que eu estou aqui a falar não são causas irreversíveis. São causas nas quais nós podemos atuar. E então, o que nós podemos fazer para prevenir ou para tratar a incontinência urinária? Começar, inicialmente, por modificar hábitos de vida, modificar comportamentos e recuperar as estruturas que suportam a bexiga, que nos ajudam a suportar a urina. E então, o primeiro passo vai ser aqui, atuar sobre estas causas desta forma. E então, o que podemos fazer? Para modificar estas causas que podem ir agredindo progressivamente as estruturas de suporte. Manter um peso saudável. No caso de excesso de peso, perder peso. Está demonstrado que perder 10% do peso nas mulheres que têm excesso de peso já leva a uma melhoria da incontinência urinária. Muitas mulheres com excesso de peso, só perdendo peso excessivo, já conseguem deixar de perder. E tem muitas doentes que me referem a isso, notam perfeitamente isso. Se estão com um peso excessivo, perdem urina e, na fase em que conseguem realmente perder peso, até deixam de perder. Este é um fator muito importante. Tratar a troço crónico, com tratamento adequado às patologias respiratórias e, sobretudo, não fumar. O tabaco é um fator de risco aqui para muita coisa, para a incontinência também, quer para a tosse crónica, quer ser pelo efeito irritativo que tem sobre a bexiga e pode também provocar situações de urgência miccional. Depois, evitar a obstipação. Existem várias medidas para tratamento da obstipação, muitas delas são conhecidas, ingestão adequada de líquidos, uma gestão de fibra adequada na dieta e atividade física regular. A atividade física estimula muito os movimentos do intestino e é uma das medidas mais importantes que muitas pessoas não valorizam. A prática de exercício físico moderado também é muito importante. Nós falamos aqui que o exercício físico, se for um esforço excessivo, pode prejudicar as estruturas de suporte e favorecer a perda de urina, mas temos muito mais complicações associadas ao sedentarismo do que ao exercício. E o exercício aqui também é vantajoso, tem que ser adequado, moderado e não provocando demasiado aumento da pressão abdominal. Podemos aprender a proteger o pavimento pélvico e as estruturas de suporte da bexiga durante o exercício. Okay? Nomeadamente fazer uma contração do pavimento pélvico antes de fazer esforços. Isto é aprendido, se procurarem ajuda, procuramos nos nossos programas, ensinamos a fazer isso. Efetuar exercícios de reabilitação regularmente, que podem ser aprendidos por qualquer mulher. Depois, a reeducação muscular do pavimento pélvico, exatamente, exercícios dirigidos àquelas estruturas que estão aqui na parte inferior da pele, os músculos que nós temos que estão por baixo da bexiga e que ajudam a suportar estes órgãos e a encerrar o esfíncter. Estes exercícios podem ser feitos em casa, muitas vezes só com algumas instruções simples, podemos ensinar a fazer estes exercícios e não implicam grande perda de tempo, digamos, e grandes deslocações por parte das mulheres. Claro que muitas vezes são difíceis e há pessoas que não os conseguem fazer, e se não conseguirem aprender numa consulta de ensino, podem fazer-se programas supervisionados, eles estão disponíveis na nossa comunidade, que podem ser feitos individualmente ou em grupo, em sessões presenciais ou então quando já se consegue depois aprender em sessões mesmo à distância. Temos vários desses programas na comunidade, quer os programas individualizados que se fazem a nível de sessões de fisioterapia, programas de sessões de ensino em grupo ou individuais. Depois temos a questão da urgência miccional, como o professor Cruz falou, até pode ser menos infrequente que a incontinência de esforço, mas acaba por ser muito incomodativa. E há aqui os primeiros passos para tratar uma urgência miccional é evitar todos aqueles estímulos que nos vão irritar a bexiga, nomeadamente estímulos relacionados com os próprios líquidos e alimentos que ingerimos. Sobretudo o café, bebidas com cafeína, alimentos com irritantes, nomeadamente ácidos, picantes ou com muitas especiarias, as bebidas gasificadas, o álcool e depois o próprio tabaco, como eu já falei há pouco. Depois,
evitar a gestão de líquidos ao final do dia. Isto é muito importante, sobretudo para que estas doentes que têm mais fragilidade e mais urgência miccional têm muitas vezes também necessidade de recorrer à casa de banho várias vezes durante a noite. Isto perturba o sono, e sobretudo nos idosos aumenta o risco de quedas, de fraturas, e acaba por ser um problema muito importante. Ajustar a gestão de líquidos ao longo do dia acaba por ser uma medida muito importante. Usar técnicas que podemos ensinar para inibir a urgência, nomeadamente técnicas de extração, aprender a fazer exercícios de contração do pavimento pélvico que ajudam a relaxar a bexiga e diminuir o desejo miccional. Tudo isto pode ser aprendido, são medidas simples do dia-a-dia. E deixar aqui, antes da nossa discussão, estas ideias essenciais. Primeiro, que a incontinência urinária não é uma causa inevitável dos partos ou do envelhecimento, que pode ser prevenida e tratada, certo? E que o primeiro passo na prevenção é exatamente atuar sobre as principais causas, os fatores que contribuem para o seu aparecimento, com medidas simples, modificações comportamentais e de estilo de vida, e depois não esconder. Eu sei que a incontinência não é muito um tabu, porque leva realmente a vergonha, a estados de... Tenta-se esconder, porque realmente ninguém se sente bem com isto e é muito difícil falar sobre esta situação, mas de facto há que deixar de esconder, porque de facto é um problema de saúde grave, é reconhecido, e é grave não por ameaçar a vida, mas prejudicar a qualidade de vida, como nós já claramente identificamos isso, e que quem realmente tem esse problema, ou se reconhece que os seus familiares têm, realmente procurar um médico, procurar ajuda individualizada, que neste momento ela existe, existem de facto várias soluções, desde estas simples que falei a várias intervenções mais especializadas a nível médico, tratamentos farmacológicos, outros tratamentos de reabilitação, eventualmente cirurgias, nos casos que não respondem aos tratamentos conservadores, e de facto existem soluções e é importante falar sobre elas e procurá-las quando precisamos. Ok? E pronto, estamos abertos às vossas questões, gostaríamos imenso de seguir com esta conversa. Muito obrigado. E eu espero que isto tenha gerado suficiente curiosidade para que nos façam perguntas, que nos ponham questões, porque certamente que algumas destas coisas que acabamos aqui de dizer são uma novidade. Eu, por exemplo, quando estou a dar aula de incontinência urinária aos meus alunos, como sabem, agora a faculdade tem essencialmente 70% são mulheres, são raparigas. E, portanto, quando chegamos aqui, depois, digo, bom, há aqui um fator de risco que é a gravidez, e depois olho para elas e fico a pensar, bom, mas claro que todos os dias elas ouvem que é preciso vencer, ultrapassar a baixa natalidade, e elas ficam todas assustadas. Portanto, é preciso logo acrescentar, e isso deve fazer parte de um plano adequado de saúde materno-infantil, neste caso maternal, informar as mulheres que vão ficar grávidas que podem correr esse risco de incontinência urinária e, eventualmente, começar a fazer a prevenção ainda antes do parto, porque isso reduz ou minimiza o risco de incontinência urinária no caso de um parto mais complicado. Boa tarde. Como eu consigo diferenciar uma infecção, uma incontinência urinária de uma cistite, já que ambas têm a questão da aflição e a casa de banho? Obrigado pela pergunta. Portanto, aqui não estamos a falar necessariamente da incontinência urinária de esforço, a infecção urinária, a cistite, gera uma vontade súbita de urinar e, portanto, confunde-se com a incontinência urinária de urgência, em que a vontade súbita de urinar aparece sem nenhum fator que possamos identificar. Eu vou avançar depois só aqui num pormenor. Como é que podemos fazer? Bom, quem tiver
este sintoma, portanto, aparece incontinência urinária por imperiosidade, a primeira coisa que deve, ou por de urgência, deve recorrer ao médico. E o médico, a primeira coisa que deve fazer é verificar se há uma infecção urinária. Se há uma infecção urinária, estamos a falar de uma incontinência temporária que deve desaparecer depois do tratamento adequado. Se estamos a falar de uma incontinência urinária de urgência, de imperiosidade, que não é causada por uma infecção urinária, ela vai permanecer. Quem tem isto deve ter esta informação. É uma doença crónica. Há muito poucos estudos que tenham avaliado isso, mas há um estudo sueco que é notável porque seguiu mulheres durante 16 anos. E ao longo desses 16 anos, grande parte das mulheres ou mantiveram as queixas ou progrediram. O que significa que, ao longo da vida, vão precisar do apoio. Do apoio que pode ser medicina física e reabilitação, pode ser tratamento médico, por exemplo, para esta forma de incontinência urinária, a cirurgia não deve ser uma opção, porque, de uma forma geral, agrava a imperiosidade. E isso é um aspecto, é por isso que é preciso ter, digamos, algum treino nestas coisas para evitar oferecer tratamentos errados. Portanto, ou seja, uma incontinência que pode parecer uma infecção urinária, no caso de não ser, nunca deve ser tratada, em princípio, não é? Haverá casos excepcionais, mas por cirurgia, não é? Queria fazer uma pergunta. Conseguir controlar a incontinência, digo que não é de origem de uma infecção urinária. Incontinência devido a fatores, inclusivamente, stress. Há a possibilidade de acabar com essa incontinência urinária? Quer responder e eu depois dou-lhe um exemplo da minha própria experiência clínica, mas, porque falou nisso e, portanto... Sim. Por amor de Deus! Não. Agradecemos Sim, imenso esses que tenha sintomas, vindo. estamos a falar de situações sobretudo de stress, é isso que me está a falar, de stress e da urgência de ir à casa de banho, ir muitas vezes à casa de banho, é isso? E perder urina em situações de stress, é isso? Então, falando de stress... certo. Sim. Sai. Mas sem esforço. Está a falar de situação que está a falar em stress emocional. Em situações mais... Pronto, isso normalmente está associado... Estamos a falar sem infecção, não é? Excluímos já a infecção urinária. Estamos a falar numa situação que existe um aumento da sensibilidade da bexiga, não é? A bexiga responde ao sistema nervoso, não é? É um órgão que tem uma inervação autonómica e está muito associado a essas situações de stress, não é? Aquela situação do urino quando tenho medo, não é? Ou nessas situações de nervosismo. Sim, podemos reeducar, podemos treinar a bexiga de modo a diminuir essa sensibilidade, ok? Falamos ao bocado, quando eu falei dos irritantes da bexiga, há vários estímulos que irritam a bexiga. Por exemplo, nós falamos de irritantes alimentares, não sei se apanhou essa parte ou não. Pronto. E, numa situação que estamos, um dia em que estamos mais nervosos, se calhar melhor é não tomar café, por exemplo. Falamos dos outros, por exemplo, todos aqueles irritantes que falei, bebidas ácidas, picantes. Por exemplo, se vai sair de casa, está numa situação de mais nervosismo, nesse dia vai evitar tudo o que lhe vai irritar, que vai aumentar as idas à casa de banho. Café, álcool, alimentos ácidos, picantes, bebidas com gás, o tabaco, os alimentos, tudo isso são irritantes da bexiga e já aumentam a sensibilidade. Nós vamos reduzir os outros fatores que aumentam a sensibilidade além do stress, não é? Que esse já existe, não é? Portanto, além de tentar controlar o stress, vamos tentar diminuir esses fatores. Depois, existem estratégias. Ajustar a ingestão de líquidos para a altura, para não termos a bexiga muito cheia na altura em que estamos mais nervosos, certo? Tentar... urinar regularmente e depois, quando temos estamos mais nervosos e que isso pode ocorrer, tentar usar medidas de distração, pensar noutra coisa, porque isso ajuda-nos também a diminuir a vontade, ok? Medidas de distração, pensar, desfocalizar a bexiga e pensar noutra coisa,
contrair o pavimento pélvico, aquilo que eu estava a falar dos exercícios, os exercícios do pavimento pélvico, contrair aqueles nossos músculos que nós temos aqui, o esfíncter, ajuda-nos a relaxar reflexamente a bexiga. E isso vai diminuindo a vontade e ajuda a que não haja perdas. É um treino que nós fazemos. E depois, isto é um progresso que realmente é um tratamento muito eficaz. Ok? Depois depende da frequência que isso ocorre e tudo. Pronto, o tratamento vai depender um bocadinho disso, mas há várias estratégias de educação que podemos fazer para isso. A nível alimentar, a nível emocional. E a outra questão que eu ponho, a parte do desporto. Pilates faz bem? Sim, pode o Pilates. Há vários desportos que podem ajudar. O Pilates até é uma boa atividade física, porque trabalha o trabalho no Pilates é sobretudo o core, não é? Trabalhar a postura e trabalha muito aqui a zona dos transversos abdominais e os músculos pélvicos também contraem, acabam por contrair um bocadinho junto. E podemos mesmo trabalhá-los conscientemente, ao mesmo tempo que trabalhamos sobretudo os transversos, não é? Quando estamos ali no Pilates, contrair, não é? Contrair aqui sempre o core, não é? Estamos sempre ali a contrair os transversos. Podemos focalizar-nos também nos músculos pélvicos, que acabam por contrair sempre um bocadinho conjuntamente, e este trabalho ajuda a reforçar as estruturas de suporte da bexiga. Portanto, ajuda-nos aqui também nesse controle, sim. Eu posso concluir que a continência urinária, neste caso, É de urgência, será mais relacionado com desforro. qualquer pessoa, mulher ou homem, eu também acho que os homens também podem ter incontinência urinária, que se as pessoas conseguirem fazer todos estes trâmites, que deixa de ser para sempre, mas que se consegue controlar. Sim, é tratado. Mais ou menos assim. Sim, o ser para sempre não quer dizer que não tenha tratamento. Claro. É exatamente. Pode-se prevenir e pode-se tratar. E nós estamos aqui a falar que aliás, 65% a 70% dos casos tratam-se com tratamento conservador. 65% a 70% dos casos tratam-se com tratamento conservador. Temos estas medidas, às vezes temos que associar alguns fármacos, podemos associar alguns medicamentos, há outras técnicas de reeducação, eletroestimulação, há várias técnicas que depois a nível médico se podem aplicar. Mas estas medidas comportamentais e estes treinos são os primeiros passos. Neste caso, pode-se abolir, digamos assim, o fármaco. Muitas vezes sim. Sim. Eventual. Sim, senhora, que podem ser utilizados em conjunto, ou às vezes usamos no início para ter uma resposta mais imediata e depois com a reeducação conseguimos ir tirando o fármaco. Tal como começamos, isto também depende muito, é uma gestão que fazemos com o doente, de quanto isto está a afetar a qualidade de vida e de qual a necessidade da resposta rápida, no fundo. Porque este treino de reeducação acaba por levar o seu tempo. Pode não ser imediato, mas com o treino, alguns dias, semanas, meses, as pessoas podem responder. Às vezes, para ter uma resposta imediata, um fármaco dá-lhe um tratamento sintomático imediato e faz efeito enquanto se toma. Muitas vezes assim, imagina, eu tenho doentes que numa fase inicial começaram a tomar fármacos e depois com o tratamento, ao fim de umas semanas deixam de tomar. Por exemplo, deixam de necessitar. Podem deixar de necessitar dos fármacos. Outros doentes também têm, por exemplo, estou-me a lembrar de uma doente que consegue controlar no seu dia-a-dia habitual, mas tem situações que já sabe que vão ser complicadas. Por exemplo, tenho uma doente que só toma, tem lá o seu medicamentozinho de reserva e só toma quando vai à Austrália visitar a filha. Porque tem uma viagem muito longa, muito estressante, tem menos condições e não consegue controlar. Portanto, essas situações as pessoas às vezes já vão reconhecendo e vendo a situação que se calhar precisam de uma ajuda extra, que pode ficar em SOS, digamos. Também pode ter essa reserva. No fundo, podemos usar os recursos que temos consoante o nosso dia-a-dia, as situações que ocorrem. O que significa que uma consulta de uma mulher com incontinência urinária é uma consulta que requer tempo. Porque se é uma consulta para... Tem incontinência urinária, toma este medicamento e isto vai desaparecer. Isto é um disparate. Isto não se deve fazer. Até porque a primeira medida, foi aquilo que a doutora Susana estava a explicar, são alterações no estilo de vida. E eu não resisto a contar aquelas histórias que são vulgares para quem faz este tipo de consulta. Entre mulheres é muito frequente que estão a chegar a casa, no carro, no autocarro, estão-se a aproximar de casa e começam a ter uma vontade enorme de urinar. Depois, a seguir, têm que se deslocar da paragem do autocarro até casa.
depois a seguir entram em casa, mas o elevador não vem. Quando o elevador vem, a vontade já é terrível. E quando chegam à porta de casa, a mala das senhoras é sempre uma coisa absolutamente espantosa. Está tudo, incluindo a chave, mas a chave é a última coisa que vai aparecer. E, portanto, arriscam-se a perder urina em frente à vizinha que, entretanto, está a chegar. E isto é absolutamente dramático para alguém que perca, porque do ponto de vista enfim, de qualidade de vida, enfim, de autoestima, é péssimo alguém perder urina em frente a outra pessoa. Como é que se pode resolver esta situação? Precisa de fármaco? Não. É dizer à senhora, a senhora vai fazer uma coisa, é urinar antes de entrar no autocarro ou antes de entrar no seu carro. A primeira vez, se calhar, o hábito de, quando está a chegar a casa, ter uma vontade muito forte de urinar, ainda lhe vai acontecer. Mas à segunda ou terceira vez vai ver que vai chegar a casa, vai entrar em casa calmamente, já vai, sei lá, fazer outra coisa qualquer, vai à cozinha ligar qualquer coisa, vai tomar um chazinho e só depois é que se lembra que tem que urinar. E, portanto, a mudança do estilo de vida é extremamente importante. Como, aliás, depois a história dos medicamentos que nós utilizamos, que podemos utilizar especificamente para determinadas situações. Para viagem, e há múltiplos medicamentos, depois aqui não, enfim, não vamos discutir esse tipo de medicamentos, mas que podem ajudar muito, naturalmente. E no fim, há, enfim, não fiquem com a ideia que as cirurgias hoje em dia são complicadas. Se for necessário, podem ser feitas, devem ser bem avaliadas, as senhoras devem ser bem estudadas, bem caracterizadas, mas os resultados a longo prazo são excelentes. A seleção dos doentes é a garantia para que um tratamento que deve sempre começar de uma forma conservadora, pela medicina física e reabilitação, se não resultar. Eventualmente, alguns casos poderão beneficiar de uma cirurgia. São esses, ou seja, quem é que é elegível para cirurgia? Para cirurgia, eu nunca gostaria de fazer uma cirurgia a uma mulher antes da menopausa que ainda esteja em idade de poder ter filhos. Hoje em dia a maternidade começa a ser cada vez mais tardia e temos muito pouca experiência sobre qual é o efeito de uma cirurgia. A cirurgia é muito simples, basicamente. Podemos passar aqui. À frente. Sim, sim. A cirurgia é feita com. É esse. É este. Portanto, no fundo, não. Não é esta, não consigo apontar, mas aquele que está ali a vermelho é uma fita extremamente pequena que é inserida na vagina. Portanto, por uma incisão de 2 ou 3 centímetros, isto demora 20 minutos a fazer. Agora, não sabemos, porque a maior parte destas cirurgias são feitas em mulheres pós-menopáusicas, qual é o efeito que isto possa ter num parto por via vaginal. E, portanto, eu seria extremamente cuidadoso, extremamente relutante em fazer uma cirurgia numa mulher pré-menopáusica. A não ser que tivesse uma família constituída e que tivesse uma forma de incontinência urinária extremamente grave. Até porque, também, vamos ser sinceros, nada é para sempre, nada dura para sempre. E tal como as próteses da anca não duram para sempre e ao fim de muitos anos, o que pode acontecer é que é necessário repetir a prótese da anca, aqui temos a mesma situação. Podemos ter que repetir. Portanto, quanto mais tarde pudermos fazer, isto é, quanto mais pudermos recorrer a técnicas conservadoras, melhor, porque vamos recorrer às técnicas cirúrgicas mais tarde. E, portanto, numa altura em que claramente mais seguro em termos de possíveis complicações associadas à vida de uma mulher que ainda esteja, digamos que,
pré-menopáusica. E média quanto é que, portanto, se chama FOP, que é uma rede, não é? Exatamente. Quanto tempo é que essa rede, eu não sei, Sim, sim. é aquela do meu lado Sim, sim, aquela ou esta que está no meio são. Aquela é do meio, foi a primeira que foi introduzida, que se chama TVT, que são as iniciais da Tension Free Vaginal Tape, foi, enfim, dura, portanto, digamos, essa rede, qual é a previsão que tem? Pronto. Isso é uma pergunta interessante. Nós temos estudos com 10 anos de follow-up. Não é fácil fazer estudos de 10 anos de follow-up, mas nós temos estudos de 10 anos com follow-up na Faculdade de Medicina, quer com uma, quer com outra. Aquela é a mais pequena, é a mais simples de colocar. E 10 anos depois, 50% das mulheres diziam que não perdiam urina, Portanto, a pergunta é, perde urina? Se perdeu urina, é evidente que a cirurgia falhou. Portanto, 50% não perdiam urina e das que perdiam urina, uma parte significativa, uma percentagem muito significativa, perdia pequenas quantidades que eram perfeitamente aceitáveis e controláveis e não prejudicavam, digamos, a qualidade de vida de uma forma significativa. Mas isto é só para a incontinência urinária associada ao esforço. A incontinência associada à urgência, isto nunca. Nunca. Já agora, sabem que... Sim, força. É, Existe eu- algum eu projeto ou por- alguma ação que seja voltado para essas mulheres? E a minha segunda pergunta é em relação aos profissionais de saúde. Sabemos que em relação a esses profissionais, existe uma demanda muito grande, principalmente para aqueles que trabalham no setor de urgência e emergência. Então, para esses profissionais que são portadores, né, ou que apresentaram o processo de incontinência urinária, existe alguma ação voltada para esses profissionais? Sim ou não? Obrigado pela pergunta. Estávamos, antes desta sessão, a conversar exatamente sobre isto. Infelizmente, a incontinência urinária é muito esquecida nas faculdades de medicina. E não é só cá. Não é só cá. Eu, o ano passado, nós fazemos parte de uma aliança de faculdades de medicina na Europa, que inclui 9 faculdades de medicina. Temos uma reunião anual e nessa reunião anual eu fiz uma conferência sobre incontinência urinária. E uma das coisas que mostrei foi que fui aos currículos das faculdades de medicina e fui procurar a palavra continência, incontinência e, lamentavelmente, a palavra não aparecia. Isto significa que, em primeiro lugar, nós temos como responsabilidade educar os nossos alunos. Em segundo lugar, a medicina implica uma educação contínua e, portanto, terá que haver um esforço, quer da parte dos profissionais de saúde, quer da parte dos médicos, especialistas na matéria, para transmitirem as novas informações. Aquelas cirurgias que eu mostrei, quando eu comecei a fazer urologia, não existiam. Apareceram no final, enfim, mais ou menos em 95. Portanto,
temos que estar permanentemente a aprender e a ensinar os nossos colegas. Isso é fundamental. E o terceiro aspecto é a população. Se repararem, o que é que vêem na televisão? Vêem incentivos para comprar materiais absorventes. Em termos práticos, pensos. Não vêem esta informação. Se tem incontinência, vá ao médico. Isto não faz sentido, quer dizer, isto é a mesma coisa que ter alguém a fumar e diz, olha, se tiver tosse, compre vá ali à farmácia comprar um antitússico enquanto continua a fumar. Não faz sentido. Portanto, há medidas simples que podem ajudar a população. Agora, os números são de facto assustadores. E não é só cá em Portugal. Quando vemos 40% das mulheres a dizerem que perderam urina no último mês, que 10% têm em Portugal 10 formas de incontinência urinária diagnosticadas permanente. Isto significa, e isto é igual mais ou menos a nível da União Europeia, e quando gastamos 70 bilhões de euros por ano em incontinência urinária, bilhões de euros em incontinência urinária, isto significa que todos nós devemos exigir dos nossos políticos uma política nova para promover a continência urinária, que começa nas faculdades e acaba nos lares. Mas ao longo de toda a vida tem que haver um esforço grande da sociedade para ajudar a promover a continência urinária. E nos lares é extremamente importante. Não sei se estaria cá quando falamos dos lares. Nos lares, a incontinência é um dos problemas mais graves, porque requer imenso tempo para que os cuidadores tratem das doentes que têm incontinência urinária. E depois a consequência é que vão falar vão ao serviço da doutora Susana, porque têm dores nas costas, porque têm dores nos ombros, porque é um esforço enorme ter que mudar frequentemente de penso durante a noite ou durante o dia. E depois, se não muda, o que é que acontece? Infecções urinárias ou dermatites. Não é? Ainda sobre isso, se me permite Claro. Começava a falar que os recursos são poucos, de facto, não é? Como estávamos aqui a falar. Tanto há pouca formação básica a nível de faculdade de medicina, como depois a nível de especialidade. Isto tem melhorado, como o professor Cruz estava a falar, tem-se procurado aumentar esta formação a nível universitário e, sobretudo, depois a nível de especialidades. Temos especialidades médicas mais dedicadas a esta área, que é a urologia, a ginecologia e a medicina física e de reabilitação. Neste caso, portanto, já são médicos especialistas mais formados nesta área. Os médicos de medicina geral e familiar vão tendo alguma formação connosco, fazem estágios nos nossos serviços, e neste momento, portanto, temos áreas mais dedicadas a isto, nomeadamente a medicina física e a reabilitação. Tem os médicos que já são formados e que fazem já a formação especializada nesta área da incontinência urinária. Portanto, o que realmente nos preocupa é realmente que as pessoas ainda não falem sobre isto, quer os doentes não o digam, não manifestem esta preocupação, até por vergonha, muitas vezes, como o professor Cruz falou logo no início, a vergonha em falar, apresentar este sintoma, que é tão incomodativo e que as pessoas ainda consideram, pronto, que é no fundo, as rebaixa um pouco, não é? E leva a não querer falar sobre isso. Ninguém tem problema de dizer ao médico que tem uma dor no peito ou uma dor no braço. Agora dizer que perde urina até tem vergonha de dizer, até aquela coisa. Pronto, isto é que é preciso ultrapassar, porque para saber que cada vez, apesar de termos poucos recursos, eles são mais do que eram antigamente, eles têm vindo a aumentar e há mais pessoas formadas para tratar os doentes nesta área. O médico de família será sempre a primeira pessoa a quem devem recorrer e depois orientado para um tratamento conservador, para o tratamento seguinte que seja, de acordo com o estudo, com o problema que tenha, mas realmente os recursos são poucos, mas vão existir e eu acho que é preciso saber quais são e a quem acaba de recorrer e no fundo,
E esperamos que estamos a tentar melhorar a formação e esperamos também melhorar os recursos O que médico vos de família oferecemos. pode ter aqui uma função extremamente importante e simples, quer É o dizer, primeiro. que é, por exemplo, se a pessoa tem, se é obesa, propor-lhe uma dieta para perder peso, algum exercício físico regular e, enfim, nós sabemos que, enfim, isto está demonstrado cientificamente, não estamos a inventar nada. Ao fim de 6 a 8 meses, temos uma percentagem de curas elevadíssima. Penso que havia uma pergunta. Sim. Porque quando se fala que, de facto, as mulheres não podem considerar como sendo normal, familiar e não vão ao médico e não se queixam, às vezes têm vergonha, mas normalmente os doentes também, a quem mais se queixam de problemas são aos enfermeiros. E muitas vezes pode ser o elo de ligação para aconselhar ir a um médico. Portanto, pergunto se não deveriam estar estes conteúdos também nos currículos dos cursos de enfermagem. A resposta é sim, a resposta claramente é sim, e eu sou daqueles que acho que os enfermeiros, para situações de incontinência urinária de urgência, que é uma doença crónica, portanto, que pode necessitar de um tratamento medicamentoso, podem ter um papel absolutamente fundamental para ultrapassar o número limitado de médicos que existem nesta área e, portanto, controlar o doente com, se está bem, mantenha o tratamento. Se o tratamento não lhe está a provocar efeitos adversos, mantenha o tratamento. A respeito dos doentes se queixarem mais frequentemente aos enfermeiros, isso é verdade, e um exemplo que nós, foi há muitos anos, que nós compreendemos isso, foi quando estudamos, enfim, o Botox para o tratamento da incontinência urinária em pessoas que tinham esclerose múltipla. A esclerose múltipla é uma doença neurológica, afeta pessoas jovens, sobretudo mulheres, afeta a parte motora, mas também afeta a bexiga. Os neurologistas preocupam-se essencialmente com a parte motora e com a parte ocular. E nunca faziam perguntas sobre incontinência urinária. Nós precisávamos de doentes com incontinência urinária para testarmos o efeito do medicamento. Quem é que nos mandou os doentes? Os enfermeiros. E, portanto, é evidente que a incontinência urinária deve fazer parte do currículo da enfermagem. É absolutamente fundamental. É absolutamente fundamental. Como também deve fazer parte, dentro da medicina física e reabilitação, aos médicos e aos fisioterapeutas. Os fisioterapeutas são aqueles que fazem, digamos... Algumas técnicas de tratamento. As técnicas. E, portanto, nos cursos de fisioterapia, não sei se está de acordo. Também existe, também, claro. Nem todos têm especialização, mas sim, também faz parte. No caso, a atividade física é uma das formas de recorrer a um suposto tratamento. Eu, por ser uma estudante de desporto, qual técnica ou qual atividade em específico eu poderia fazer para ajudar? Para ajudar? Para ajudar, no caso, a atividade física é algo recomendado para as pessoas até mesmo melhorarem com a questão da incontinência. Eu, no caso, por ser uma profissional, estar ali naquele ambiente, eu poderia fazer algo que pudesse ajudar? Sim, a nível de atividade física, pronto, estamos a falar de haver várias atividades que tem que fazer, não é? Como profissional, não é? Tem que fazer, no fundo, praticar quase tudo, não é? Um pouco de cada, e realmente, provavelmente, terá atividades de impacto, grandes esforços que poderão fragilizar um bocadinho mais e ser acabar por ser um fator de risco. Aqui era importante, tal como nós recomendamos nos atletas, fazer um programa de reeducação do pavimento pélvico, aprender a fazer esse trabalho muscular. Pronto, isso pode ser aprendido, tentar
contrair os músculos, fazer exercícios de espelhamento pélvico, se conseguires fazer sozinha, realmente depois fazer um programa desses e fazer esses exercícios sempre e contrair o espelhamento pélvico sempre antes de fazer qualquer atividade que aumente a pressão abdominal. Ok? Isso é um treino, portanto, no fundo devia fazer um trabalho preventivo, tal como nós recomendamos às grávidas, como já tinha levantado aqui a questão o professor Cruz. Neste momento, eu sei que não é prática comum, mas acho que deve procurar realmente uma consulta, e isso pode ser ensinado e fazer um programa para si. Por exemplo, as nossas atletas olímpicas, atletas de alta competição, já têm esse treino inserido no seu programa, o que não, mas não, infelizmente, os nossos atletas recreativos e os nossos praticantes não têm isso. Mas ainda tive há pouco tempo, por acaso, essa discussão com um professor de desporto, que realmente também devia fazer parte da formação na Faculdade de Desporto. Tivemos essa questão, ainda tive essa discussão há muito pouco tempo com um colega de desporto, porque realmente é outra área, estávamos a falar dos médicos, dos enfermeiros, os professores, na educação física, na Faculdade de Desporto, sim, deveria haver essa formação. Não tendo essa formação, pode procurar através de médico de família e fazer esse programa, está bem? Porque assim sim pode ser feito e pode aprender a fazer exercícios do pavimento pélvico para reforçar e exercícios exatamente que vai efetuar depois no dia-a-dia, antes dessas situações, nas atividades de maior impacto, está bem? E esse treino deve ser feito, tal como os nossos atletas de alta competição fazem, está bem? Curiosidade, na sua prática clínica, é frequente ter doentes atletas de alta competição ou não é? É. É, apesar de muitos já terem esse acompanhamento, claro que nós sabemos que em Portugal o desporto, pronto, temos muito investimento em determinados desportos, não tantos noutros, não é? E nem todos os atletas estão em grandes clubes e têm este apoio como as atletas olímpicas, não é? Portanto, e sim, tenho atletas, sobretudo atletas, estou a pensar numa de salto à vara, atletas de trampolim, vôlei, portanto, normalmente atividades que implicam muitas vezes saltos, atividades de impacto, são as que normalmente manifestam mais estes sintomas. Isto é frequente. Mas elas vão apresentar estes sintomas, sobretudo, a perda de urina, sobretudo nos dias em que têm treino mais intenso. É o mais frequente, porque, no fundo, vão solicitar muito pavimento pélvico, vão fazer esforço, até que os músculos que suportam a bexiga cá em baixo entram em fadiga e pode haver perda, certo? Esse é o mecanismo mais frequente. E isso, se vocês verem isso realmente em atletas, vocês procurarem na internet, no Google, incontinência, em inglês, se calhar aparecem mais imagens, em atletas ou saltos, e vocês veem atletas olímpicas, imagens pavorosas, atletas olímpicas jovens, por exemplo, estou-me a lembrar de uma miúda num salto de trampolim e vê-se a perda de urina. São situações terríveis, até porque elas usam até fatinhos e tudo, que se notam muito. Mas pronto, isso é frequente nas atletas. E sobretudo nos treinos, até mais nos treinos que nas competições. Porque os treinos o gesto é repetido mais vezes e leva a que seja mais frequente. Pronto, o que nós fazemos com elas é realmente um treino de reforço do pavimento pélvico para compensar e de treino de contração do pavimento pélvico antes do esforço, de forma a que a pressão não seja sendo transmitida à parte anterior, à parte muscular, e seja mais transmitida para a parte posterior, para a região de cóccix, que é óssea. Portanto, isto é um treino que se faz. Mas sim, é frequente, eu também tenho muitas atletas, já agora estamos a falar de não só atletas de alta competição ou profissionais, mas atletas recreativas, que devemos ser todos nós, no fundo, fazer desporto recreativo. Nomeadamente, estou-me a lembrar das atletas de crossfit. Os praticantes de crossfit, imenso. Nós fizemos um estudo recente na população aqui no Porto, até foi a nível de faculdade, fizemos um estudo em que fizemos questionários às praticantes de crossfit e 30% das doentes perdiam, não eram doentes, das mulheres perdiam urina no crossfit. E eu tenho muitas atletas de crossfit e muitas vezes elas entram no consultório e dizem: eu sei que perco por causa do ginásio, só perco lá, mas eu não vou parar o crossfit. Pronto, então vamos negociar, vamos trabalhar isto. O que é que nós fazemos? Fazemos o ensino dos exercícios de proteção e vamos também gerindo as atividades. Por exemplo, no crossfit, diminui o número de saltos. Pode saltar para a boxe, mas aprenda a contrair primeiro e gera o salto. Já não vai saltar da corda tanto tempo, já não está tanto tempo a saltar. Portanto, conseguimos gerir, portanto, tudo isto é uma gestão que se pode fazer e as atletas continuam a praticar crossfit. Uma dúvida. No caso da cirurgia, disse o doutor Cruz, disse numa situação de incontinência de esforço. Exato. Incontinência de urgência, não há cirurgia? Incontinência de urgência, há cirurgia, há a injeção de
toxina botulínica que é conhecido por Botox, não é? O das rugas. Porque o efeito que faz é diminuir a contração da bexiga e, portanto, diminuindo a contração da bexiga, não há... e também a sensibilidade da bexiga, e, portanto, diminui a sensação de vontades súbitas e as contrações da bexiga associadas a essas vontades súbitas que são o fator que finalmente levam à saída da urina. E, portanto, os resultados são excelentes. Agora, não é, obviamente, a primeira linha de tratamento e quem fizer a opção por injeções destas tem que perceber que, ao fim de algum tempo, felizmente, bastantes mais meses do que aqueles que acontecem para as mulheres que utilizam para tratar as rugas, ao fim de 3, 4 meses na cara tem que ser repetido. No caso da bexiga, ao fim de 1 ano tem que ser repetido. Mas é um tratamento muito simples, é entrar e sair. Não implica... não é uma coisa particularmente difícil. Só para, provavelmente está na hora também de terminarmos, a incontinência urinária também é muito frequente em doentes neurológicos. É evidente que um doente, o exemplo típico que poderá imaginar é o doente que tem um traumatismo vertebromedular, que está em cadeira de rodas. Este doente não tem sensibilidade vesical, a bexiga funciona por ela e, portanto, quando encher, contrai-se espontaneamente e o doente tem incontinência. E que tem tratamento, como é evidente, mas há outras formas de doenças neurológicas. Esclerose múltipla, em jovens. Doentes que têm acidentes cerebrovasculares. Hemorragias cerebrais, AVCs, acidentes vasculares cerebrais. Doentes com Parkinson. Todos estes doentes têm frequentemente incontinência urinária, que requer aqui muitos cuidados na forma de tratamento, porque os medicamentos que podem ser usados podem eventualmente ter algumas interferências no tratamento da própria doença em si e na evolução da própria doença em si. E, finalmente, é uma doença neurológica também, mas, enfim, o investimento traz destas coisas, não é? Que é o Alzheimer. Os doentes com Alzheimer começam por ter incontinência urinária porque simplesmente urinam onde calha, não se preocupam, e terão uma fase final em que terão que usar pensos porque acabaram por estar acamados. Urinar pelo relógio é uma forma de ajudar estes doentes. O que é que eu quero dizer urinar pelo relógio? É perceber qual é o intervalo máximo até perder urina. E nessa altura vamos admitir que ao fim de 2 horas um doente com Alzheimer perde urina. O cuidador, ao fim de 1h30, deve ir ter com a doente e levá-la à casa de banho para esvaziar a bexiga, de maneira a evitar que perca a urina. E isto, obviamente, traz enormes vantagens em termos do apoio que estas doentes podem ter. Se tiverem pessoas conhecidas que estejam com algálias, com aqueles catéteres dentro da bexiga, para tratar a incontinência urinária, por amor de Deus, digam aos familiares dessas pessoas que isso é a forma errada de tratar a incontinência urinária. Só vai trazer como consequência infecções, a formação de cálculos na bexiga, é um desastre completo. E depois os doentes, claro, não estão contentes por ter uma algália, mulheres ou homens, por ter uma algália na uretra e a puxam e depois, enfim,
terminam na urgência a sangrar, é um desastre. Portanto, é um caso muito particular, mas que, com o envelhecimento da população, se vai tornar cada vez mais frequente, como é evidente. Sobre isso, e é uma coisa que eu gostaria de saber. Uma pessoa que está com Alzheimer, início de Alzheimer, e que normalmente os cuidadores, por ser mais prático e não terem tanto trabalho, põem a essas pessoas as tais fraldas, os colegas. E o que é que acontece? É que essas pessoas acabam por ter muitas infecções urinárias. Isso, portanto, essas infecções urinárias têm a ver precisamente porque a pessoa tem Alzheimer e não é cuidada convenientemente. Bom, para responder de uma forma muito científica, uma mulher idosa tem frequentemente bactérias na urina e não pode ser considerada uma infecção, digamos, que necessite de tratamento. Necessita apenas de observação. Isto mesmo sem Alzheimer. Uma pessoa que tem que usar fralda, é evidente que está num contexto, a fralda, ao ter urina, se não for mudada regularmente, é um local ideal para o crescimento de bactérias e, portanto, para o aparecimento de infecções urinárias. Isso, dermatites na zona perineal e, portanto, é meio caminho andado para as infecções urinárias. Por isso, urinar, há duas soluções aqui, ou se substitui mais frequentemente, ou então antes dessa fase, e o Alzheimer tem muitas fases, até à fase terminal. E, portanto, nas fases iniciais, as pessoas podem ser levadas à casa de banho, urinarem por elas e, portanto, evitam ter que andar, ou então andam com uma fralda de proteção, mas anda seca. E entendi precisamente isso. Havia uma das coisas que eu dizia, que ela que não tinha Alzheimer, para ela ter muitas infecções urinárias. E eu sabia que essa pessoa, portanto, que lhe punham as ditas fraldas. Dava muito trabalho, levar uma cadeira de rodas ou tentar levar a pessoa a caminhar, em vez de ser uma cadeira de rodas para obrigá-la a caminhar, era mais fácil assim do que dar menos trabalho. Pois. Era isso que queria. As fraldas têm que ser mudadas, depende do tipo de fralda, como é evidente, mas tem que ser mudado com alguma regularidade. E por isso é que os cuidadores também têm que ter alguma formação aqui, porque mudar fraldas em pessoas idosas é um esforço grande. E nos lares, então, é muito fácil deixar um doente uma noite inteira com uma fralda que no dia seguinte está completamente ensopada, não é? Não, eu é que lhe agradeço a pergunta. Acamados ou idosos, para urinar, é 2 horas, depende de cada pessoa ou depende de cada pessoa? Depende de cada pessoa. É evidente que uma pessoa que tem incontinência urinária, a primeira coisa que se deve fazer é reduzir a ingestão de líquidos. Também não é desidratar a pessoa. Pois, lógico. Precisam de líquidos. Não é secar a pessoa, não é? Mas reduzir. O cálculo habitual é cerca de 25% daquilo que uma pessoa ingere por dia. E depois há uma questão de se fazer as contas, não é? De ver quando é que acontece. 2 horas, 3 em 3 horas? Depende 2 da horas, pessoa, hora não é? e meia, 3 horas, depende. Cada Pode ir caso é um começando e caso. ajustando depois consoante a resposta E do também já ouvi doente. dizer Os 2 que em 2 seria adequado, aparentemente, no princípio. E também já ouvi dizer, por exemplo, para evitar muita urina à noite, que até X horas, sei lá, É verdade. não se deve dar líquidos, é isso, não é? Porque Até às 6 ou não sei. 6, 7 da tarde, depende da hora que a pessoa se deita, mas sim, gerir isso, evitar, preferir a ingestão de líquidos ao início do dia, até ao início da tarde, evitar ao final da tarde. Dizemos muito frequente os 6, 7 da tarde,
mas depois ver para reduzir já a tendência de produção de urina mais durante a noite, sobretudo nos idosos, começa a haver uma inversão e eles já produzem mais urina durante a noite. Deitados, absorve edema, já é assim mais produção de urina, portanto, e urinar durante a noite normalmente é uma desvantagem, não é? Quer pela perda, quer por ter que se levantar para ir à casa de banho. Portanto, é de evitar. E sobretudo os idosos, já falamos aqui, até o risco de quedas por ir à casa de banho é enorme. E, portanto, o recomendado é isso, de procurar ingestão de líquidos sem secar o doente, como diz o professor, até um litro, pelo menos, é importante. E nós temos um grande problema nos idosos que são muitas vezes hidratados, que bebem pouco. Portanto, não devemos deixar de dar líquidos aos idosos, isso é um problema, não queremos secá-los. Mas de manhã. Mas mais de manhã, tem início da tarde, e não dar aquele chazinho à noite, que é aquela tendência que tem tantos doentes que gostam de chazinho. Ou o copo de água à noite. Ou o copo de água bexiga na de cabeceira, não é? cabeceira. À noite, só o essencial para os comprimidos. Eu sei que tem os comprimidos, quer dizer, a questão dos comprimidos, mas só o essencial, portanto, até às 6, 7 da tarde. A partir daí. Obrigada. Se não há mais perguntas, eu agradeço-vos imenso terem vindo aqui. Certo. Ainda se fala menos, mas é um Fala-se problema. menos. Preocupante para a pessoa. É Claro. verdade, é assim, quando nós temos. É isso, ainda se fala. É assim, a incontinência urinária é verdade. Apesar de se falar pouco, ainda se vai um bocadinho vai. mais. A incontinência anal acaba por ser ainda mais incomodativa, acredito, porque de facto os doentes também, e é muito frequente aparecer associado, aliás, é muito frequente um doente, eu não falei aqui, mas muitas vezes falamos, e nós numa consulta destas é das questões que colocamos sempre, um doente que tem uma fragilidade esfinteriana, que tem incontinência urinária, tem muitas vezes associado outros sintomas de fragilidade daquela região. Pode ter prolapso, sensação de descida dos órgãos pélvicos, pode ter incontinência anal, para gases, para fezes, urgência defecatória, tal como a urgência urinária, também surge muitas vezes urgência defecatória, ter aquela urgência e não conseguir esperar 5 minutos para chegar à casa de banho. E é terrível, porque enquanto que uma incontinência urinária se disfarça melhor com um penso, uma incontinência anal tem a questão do odor, é muito mais difícil e afeta muito mais os doentes, levam muito mais a situações de isolamento ainda do que a incontinência urinária. É um problema dramático que temos e temos frequentemente em doentes jovens. É também uma consequência frequente de gravidez e de partos, tal como é frequente a incontinência urinária aqui temporária pós-parto, como o professor falou, sobretudo temporário nos primeiros 3 meses, a incontinência anal também pode ocorrer. É frequente, sobretudo no final da gravidez e no pós-parto. A maior parte das vezes aqui também é temporária, mas é frequente e pode acontecer também. Também é muito escondida, é verdade, e não é falada. O primeiro tratamento também é este. Também vai muito pela alimentação, pelo controle de hábitos de vida, vai muito pelo reforço muscular destas estruturas. Aliás, nós temos muitos doentes também que tratamos nessa área e sim, tem tratamento e deve-se falar. Não é tão frequente. Porquê? Porque apesar do esfíncter urinário acaba por ser mais frágil, o esfíncter anal é mais potente e normalmente, como é um músculo mais forte, as situações não são tão frequentes, mas ocorrem muitas vezes no pós-parto pelas fragilidades e mesmo pelas lesões. Doentes que têm doenças intestinais, nós temos muito cancro coloretal em Portugal, e doentes que foram operados a cancro coloretal, fizeram radioterapia pélvica, têm muito mais fator de risco. Doentes que têm doença inflamatória intestinal, crónica, litulcerosa, ou doentes que tiveram hemorroides e foram operados em hemorroides, ou que tiveram outras cirurgias, fissuras, fístulas anais, são situações muito frequentes. Associadas a isso, não é? Apesar de na comunidade não ser tão frequente, pensa-se que 2%, mas pronto, isto também não há muitos estudos sobre isto, em institucionalizados em lares, acima dos 40%. Isso acaba por ser. É verdade, é verdade. Acho que nós devemos falar mais dos problemas que nos afetam e que realmente deve-se procurar soluções e elas vão existindo e realmente não estão assim tão... É verdade, é verdade. É menos frequente, mas é mais incómodo, concordo consigo. E muitas vezes aparece tudo associado. Porque a fragilidade da causa acaba por ser comum. Que às vezes, portanto, com o parto, que há problemas de esforço e que acontece que
que rasgam ou ferem uma esfinta. Sim, é isso. Nessas situações em que fere o esfíncter é mais frequente. Sim. É muito frequente. É frequente haver, às vezes, sintomas temporários pós-parto que depois passam, porque a mulher é jovem e as estruturas ainda estão relativamente fortes, digamos, ao longo da vida, com estas causas que tínhamos falado aqui de agressões que se vão sobrepondo, pelo peso, pelos esforços, pela própria... Nossos tecidos vão ficando mais frágeis. Eu tenho doentes que tiveram, por exemplo, partos há 20 anos, tiveram às vezes uma incontinência ou nem tiveram nessa fase, depois chegam mais tarde na vida, 20 anos depois, sobretudo após a menopausa, porque há ali perda de estrogénios, pode haver sintomas nessa fase. Aliás, a fase de início da menopausa é uma fase muito frequente de começarem estes sintomas, exatamente por associar essa fragilidade dos tecidos àquele fator de risco que já lá existia. Existia aquela lesão, mas no fundo estava compensada com o resto das estruturas. Sim, é frequente acontecer e também se deve procurar ajuda porque também há soluções. Normalmente as pessoas que sofrem de incontinência urinária, ginecologia e oroginecologia, normalmente não, dizem que não sabem nada sobre a parte. A ginecologia não se dedica tanto a isso, pois. Não. E a reabilitação. Acaba por acabar aqui na reabilitação destas estruturas. Acabamos por tratar isto aqui na implica parte... a criação de grupos multidisciplinares onde os cirurgiões gerais, que são aqueles que, ou os cirurgiões coloretais, são aqueles que estão mais aptos para tratar a incontinência fecal, têm que começar a participar também. Mas há muito menos estudos, quer dizer, de facto, só para perceber, há uma sociedade internacional que se chama International Continence Society. E essa sociedade também fala de incontinência fecal, mas representa provavelmente 5% dos trabalhos que são submetidos e das conferências que são feitas. A maior parte é, de facto, a incontinência urinária, por ser muito mais frequente. As pessoas começam agora a falar mais sobre a incontinência urinária. A fecal, as pessoas têm vergonha. Já Também, começa a haver menos vergonha na outra, mas é isso. É verdade. Uma das coisas, desculpa, Susana, uma das coisas que de facto que isto significa é que aqueles que contactam mais com esses problemas têm, eventualmente, promover inquéritos epidemiológicos para perceber a gravidade do problema e junto das autoridades, autoridades da saúde, Direção-Geral de Saúde, Ministério da Saúde, etc., promover formas de tratamento. Porque, com evidência, consegue-se fazer alguma coisa. Sem evidência, a primeira coisa que, se for à Direção-Geral de Saúde falar, como estamos a falar agora, o que vão dizer é, mas quantos casos é que tem? E fica assim. Mas se tiver números, e foi isto que nós levamos ao Parlamento Europeu, porque pensamos que diretrizes europeias para interessar a União Europeia são importantes. Curiosamente, não há informação a nível europeu de qualidade sobre incontinência fecal. Uma oportunidade para os mais novos. É verdade que nós vamos tendo grupos de estudo e, por exemplo, nós trabalhamos na faculdade e num hospital terciário, que é o Hospital de São João, e realmente temos grupos de trabalho. Trabalhamos na medicina física e reabilitação, com os gastroenterologistas, com cirurgiões gerais, com urologia, e, portanto, esta área é tratada. Mas é verdade que a nível nacional, pronto, nós também não estamos pior que os outros países. Não vamos dizer que somos piores, porque isto é um problema internacional. Mas a verdade é que ainda estamos muito centralizados. Estes problemas ainda estão muito nos hospitais terciários, centrais, onde tem mais... a nível de população geral e de cuidados de proximidade ainda há muito pouco, não é? Ainda se fala muito pouco. Só nos sítios mais especializados é que se fala disto, mas é verdade. Mas não há que ter vergonha, os problemas são para tratar. E incomoda mais também, acredito. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado por terem mantido a conversa viva há 1 hora. Passou 1 hora de conversa e nem reparamos. Eu acho que, se calhar,
outro dia podemos tentar voltar a repetir uma sessão como esta, porque a faculdade tem que sair da sua casa e chegar à sociedade. E a melhor forma de o fazer é, se calhar, através destas reuniões, umas vezes com mais gente, outras vezes com menos audiência, mas se conseguirmos, isto é a técnica da polinização, não é? Há que começar. Cada um de vocês vai ser agora uma abelhinha que poderá dizer: não, a faculdade está a fazer coisas, e vamos fazer coisas também sobre cardiologia, vamos fazer coisas sobre reumatologia, e, portanto, ao longo deste ano, a celebrar os 200 anos, resolvemos sair das portas da casa e aproximarmos-nos da sociedade. Eu acho que isso é qualquer coisa que deve ser replicado este ano e nos próximos anos. Muito obrigado por terem vindo.